Bom, bem-vindo à oitava aula do curso de Redes 2. Na aula de hoje, nós vamos ver a camada de enlace. Na última aula, nós terminamos a camada de redes. Nós discutimos tudo o que havia para discutir nessa camada e na aula de hoje nós vamos iniciar essa nova parte do curso que vai tratar da camada de enlace. Lembre-se que a camada de enlace está situada logo abaixo da camada de redes. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução à camada de enlace, vamos ver os serviços que a camada de enlace oferece, vamos ver uma coisa fundamental que é a detecção de erro. Como é que nós fazemos para detectar erros de bits quando duas estações transmitem informação. Então vamos lá. Nosso objetivo, como sempre, é aprender os fundamentos que existem por trás dessa camada, da camada de enlace. Principalmente, quais são os principais serviços que essa camada oferece. Dois deles muito importantes, que nós vamos ver aqui nas próximas 2 ou 3 aulas, é a detecção de erro, como que eu faço para detectar erro quando eu faço uma transmissão, e a outra, o mais importante ainda, é o compartilhamento de um canal de multiacesso. Como é que eu faço para compartilhar um canal quando várias estações estão acessando esse canal? Isso tudo vai ficar claro para você nas próximas 2 ou 3 aulas. Então a ideia é entender esses fundamentos. Além disso, nós vamos ver algumas implementações da camada de enlace na prática. Quais são as particularidades de determinados protocolos da camada de enlace. Então esse é o nosso objetivo pelas próximas 3 aulas. Ok? Vamos lá. Vamos ver uma introdução à camada de enlace. Aí nós temos a nossa tradicional figurinha ilustrando uma rede de computador. Certo? Um enlace ou um link, para nós aqui, vai ser um canal de comunicação entre dois hosts, entre duas máquinas, entre duas estações. Então aí na figurinha, assinalado em vermelho, são exemplos de enlace. Você tem um enlace, por exemplo, que liga 2 roteadores, como está aí na figurinha. Ou um enlace que liga um computador final, o seu laptop ou a sua estação de trabalho, ao gateway. Esse também é um enlace. E aí na figurinha você tem vários tipos de enlace, incluindo enlace de rádio. Você tem um laptop que está ligado numa rede sem fio. Esse laptop se comunica com um ponto de acesso. Então, esse canal de comunicação entre o laptop e o ponto de acesso, que é sem fio, é considerado também um enlace. Então, você tem numa rede diversos tipos de enlace, como estão ilustrados aqui. O enlace pode ser dedicado ou compartilhado. Dedicado significa que apenas 2 estações estão ligadas naquele enlace. Compartilhado vai significar que eu tenho diversas estações ligadas ao enlace. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui na aula que vem. Bom, e qual é o objetivo fundamental da camada de enlace? O que a camada de enlace se propõe? Bom, como está ilustrado aí, o objetivo é transportar um datagrama de uma ponta do enlace à outra. Então, um enlace vai ligar 2 estações, 2 hosts, e a camada de enlace vai querer, o objetivo principal é transferir um datagrama, um pacote, uma quantidade de informação, de uma máquina, de um host, até outra. E essas duas estão interligadas por um meio, um fio ou uma rede sem fio. Tá? Existe um meio que liga diretamente essas 2 estações. Ok. Então, na camada de enlace, um pacote vai ser transferido por diferentes protocolos. Lembra que lá no começo a gente falou que quando um computador na internet se comunica com outro, ele passa por diversos enlaces, diversos tipos de link, certo? E os pacotes vão ser transferidos em cada um desses enlaces por protocolos diferentes. Por exemplo, exemplos de protocolos na camada de enlace são Ethernet, Frame Relay, 802.11 e etc. Todos esses são exemplos de protocolos de camada de enlace, que vão carregar a informação em apenas um enlace. Obviamente, o número, quando você liga 2 hosts na internet, o número de enlaces que você passa pode ser grande, 10, 20, 30 até. E os tipos de enlace podem ser diferentes. E os protocolos rodando em cada um desses enlaces também podem ser diferentes. Tá? Então, diferentes protocolos de enlace vão oferecer diferentes serviços, como controle de erro, ou detecção de erro, ou transmissão confiável. Nós vamos ver já já. E existe uma analogia aqui muito forte com a área de transporte. Repara, imagina que você vai fazer uma viagem do bairro aqui de Ipanema, no Rio de Janeiro, até São Caetano, periferia de São Paulo. Como é que você faz essa viagem? Bom, uma maneira é a seguinte. Você pode pegar uma van, transporte alternativo muito comum aqui no Rio, para ir de Ipanema até o Galeão.
Galeão é o aeroporto do Rio de Janeiro. Lá no Galeão, no aeroporto, você pode tomar um avião para ir do Galeão até, por exemplo, Guarulhos, que é o aeroporto de São Paulo. Chegando em Guarulhos, você pode tomar um ônibus para ir de São Paulo, do aeroporto de São Paulo, até São Caetano, até a cidade de São Caetano. Então, repare aqui que você pegou 3 tipos de transporte. Primeiro uma van, depois um avião e depois um ônibus. Então, cada um desses meios de transporte corresponderia a um tipo de enlace. Essa analogia é muito forte que a gente pode fazer aqui. Tá? Uma pessoa seria como se fosse um pacote. Então, você é um pacote que foi de Ipanema até São Caetano. Cada segmento de transporte seria um canal de comunicação. Cada pedaço desse da viagem seria equivalente a um canal de comunicação. O modo de transporte, avião, van, ônibus, seria equivalente ao protocolo da camada de enlace. Qual foi o protocolo que você usou, qual foi o tipo de transporte que você usou para atravessar aquele segmento, por exemplo, Ipanema até o Galeão. E por último, você tem um agente de viagem que planejou essa viagem para você, ou você mesmo planejou. Então, esse agente de viagem teria equivalência de um algoritmo de roteamento, que vai definir qual vai ser a rota que vai ser tomada quando você vai de Ipanema até São Caetano. Okay? Então, existe essa analogia para facilitar bastante o entendimento de redes como um todo e da ideia de diferentes enlaces durante um caminho, por um caminho na internet. Ok. Então, quais são os serviços oferecidos pela camada de enlace? Bom, nós vamos ver alguns aqui. Um muito importante é o enquadramento e o acesso ao canal. O que é o enquadramento? Nada mais do que encapsulamento. Um pacote, um datagrama, vai vir da camada de redes, de cima, para a camada de enlace, que está embaixo. Então, a camada de enlace vai precisar encapsular esse datagrama num quadro, num pacote maior. Outra coisa fundamental da camada de enlace vai ser acessar o meio. Como é que eu faço, como é que a camada de enlace faz para acessar o meio se o meio for compartilhado e efetivamente transferir esse pacote? Nós vamos ter endereços MAC para endereçar os hosts. As interfaces de redes, a camada de enlace, vai ter endereçamento próprio, que vai ser diferente dos endereços IPs. Repara que isso é bem diferente. Endereço IP, endereço MAC são coisas distintas. E vai ficar claro daqui a 2 aulas para você exatamente isso. Outro serviço fundamental é a transmissão de dados confiável. Bom, eu quero transmitir dados entre 2 estações e eu quero que essa transmissão seja confiável. Isso quase não é feito na camada de enlace. A gente já viu isso aqui no curso de Rede Zoom. A gente viu que a camada de transporte, o protocolo TCP, oferece essa transferência de dados confiável. Tá? E uma das razões pelo qual isso quase nunca é implementado na camada de enlace é que os enlaces são geralmente muito confiáveis. A chance de ocorrer algum problema, em geral, é baixa. A não ser se nós estivermos falando sobre rede sem fio, que aí você tem uma probabilidade de erro mais alta. Outro serviço, controle de fluxo. A camada de enlace pode oferecer esse serviço a você, que é basicamente regular a taxa de envio e de recebimento, para que as 2 estações estejam em sincronia, uma não overload, não sobrecarregue a outra com informação. Temos um serviço de detecção de erro, que nós vamos falar aqui muito em breve, que erros podem ser causados pela atenuação do sinal. Então, os bits podem mudar de valor e o receptor vai querer saber se os dados que ele recebeu é exatamente o que foi enviado pelo transmissor. Então, a camada de enlace pode oferecer esse serviço de detecção de erro. Outro serviço seria correção de erro. Dado que os bits chegaram trocados, como é que eu faço para corrigir esses bits sem retransmitir a informação? Eu poderia corrigir os bits que foram pulados, que eles mudaram na transmissão, sem ter que retransmitir, usando a ideia de redundância, uma informação extra que eu vou colocar no pacote para permitir essa correção. E por último, a camada de enlace pode oferecer uma conexão half duplex ou full duplex. O que quer dizer isso? Half duplex significa que as estações podem apenas enviar ou receber. Ou a estação está enviando informação ou ela está recebendo. É uma propriedade, é um serviço que a camada de enlace pode oferecer. E full duplex, as estações podem enviar e receber ao mesmo tempo. Então eu posso estar enviando e recebendo dados ao mesmo tempo. Nesse caso, nós dizemos que o canal, que é a camada de enlace, é full duplex. Ok. Então vamos ver aqui a comunicação entre 2 interfaces.
Como é que é a cara da camada de enlace? Então, a figurinha aqui ilustra bem essa cara. Tá? Eu tenho um transmissor, que é o seu computador, e o seu computador tem uma interface. Essa interface, ou adaptador, depende da nomenclatura que você usa, é a placa de rede. É a placa de rede do seu computador que está ligada à rede. Certo? E aí, do outro lado, eu vou ter a mesma coisa, tá? Eu vou ter um protocolo de enlace que vai coordenar como é que eu vou transmitir informações para essa outra interface de rede do computador receptor. Então, você tem um transmissor, tem uma placa de rede, tem uma ligação física, um fio ou um meio, e aí você tem uma interface de rede do receptor e o receptor, conforme está ilustrado aí na figura. Ok? A camada de enlace ela é implementada dentro da sua placa de rede. A sua placa de rede é que vai implementar o protocolo da camada de enlace. E aí, você tem diferentes tipos de placa de rede. Por exemplo, a placa de rede Ethernet, o cartão PCM-CIA que você coloca no seu laptop, uma placa 802.11, etc. e tal. Então, cada placa de rede diferente vai implementar um protocolo de enlace diferente. E essa interface de rede é semi-autônoma, ela vai responder sozinha pelas, digamos, coisas relacionadas à camada de enlace. E também ela vai implementar a camada física, como é que os bits vão ser enviados no sinal que os bits vão ser gerados quando transmitidos efetivamente pelo canal. Isso também é tarefa da sua placa de rede. Ela vai lidar tanto com a camada de enlace quanto a camada física. Ok, então como é que funciona a ideia? Tem um transmissor, o transmissor vai receber um pacote da camada de rede, vai encapsular esse pacote, formando um quadro. Quando ele encapsula o pacote, forma esse quadro, ele vai colocar informações relevantes à camada de enlace no cabeçalho desse quadro, por exemplo, o endereço da interface, bits para a detecção de erro, etc. e tal, e vai transmitir esse quadro. O receptor vai receber o quadro, vai verificar o endereço destino nesse quadro, para ver se ele realmente é o destinatário desse quadro, desse pacote, vai extrair informações de dados, vai olhar para o cabeçalho, vai verificar se houve algum erro, alguma coisa assim, e vai passar então o pacote para a camada de rede, que está logo acima. Ok, essa é a ideia. Então vamos ver então como é que eu consigo detectar erros, né, na camada de enlace. Então basicamente, enlaces não são confiáveis. Se tem um fio que liga dois computadores, esse enlace, esse fio, pode não ser confiável. O que quer dizer isso? Quer dizer que os bits podem mudar de valor entre a transmissão e o recebimento. Aqui na figurinha, nós temos exatamente isso. O transmissor enviou uma sequência de bits, como está ilustrado aí. Esses bits atravessaram um canal, um enlace, e chegaram do outro lado trocados. Repara aí no nosso exemplo, 2 bits mudaram de valor. Okay? O canal de enlace trocou o valor de 2 bits. Por que isso ocorre? Bom, a atenuação do sinal, ruído externo, são as principais causas. Isso é devido, por exemplo, quando você tem um fio muito longo. Então o sinal pode ficar fraco. Então o receptor não vai receber exatamente aquilo que foi transmitido. Se você tem um mau contato, ou se o fio for muito velho, estiver enferrujado, alguma coisa assim, você pode ter o mesmo tipo de problema. E a outra coisa que causa esse tipo de erro, os bits mudam de valor durante a transmissão, durante a propagação, é a interferência. Numa rede sem fio, você pode ter muita interferência, né? De outros aparelhos que utilizam o meio sem fio também. E essa interferência pode causar esse tipo de erro. Os bits vão mudar de valor, como está ilustrado aí. Ok? Então o problema é, como é que eu faço para detectar que houve um erro? Então o transmissor enviou uma sequência de bits, o receptor recebeu uma sequência de bits, agora o receptor quer saber que o que ele recebeu é realmente o que o transmissor enviou. Então esse é o problema que nós temos que resolver aqui agora. Detectar que houve um erro de bits numa sequência de bits recebidos pelo receptor. Ok, então qual é a ideia? A ideia básica para resolver esse problema é a seguinte. A gente vai gerar um resumo dos bits e enviar esse resumo juntamente com o quadro. Tá? O receptor, então, recebe o quadro junto com o resumo e vai verificar que o resumo dos bits que chegaram bate com o resumo que foi enviado pelo transmissor. Vamos ilustrar aqui a ideia com uma figurinha. Então, você tem um pacote de dados, está aqui em verde, do lado do transmissor. Isso é o que o transmissor quer transmitir. O que ele vai fazer?
Ele vai pegar esse pacote, vai olhar para o pacote assim e vai gerar um resumo, certo? Vai manipular esses dados e vai gerar um resumo. Tá? Então está aqui ilustrado em roxo o resumo que ele gerou. Então ele vai enviar, o transmissor vai enviar os dados em verde juntamente com o resumo, pelo nosso enlace não confiável, certo? Então isso vai ser enviado pelo enlace confiável. O receptor vai receber os dados e o resumo, ok? Então o receptor vai olhar para esses dados e vai construir o resumo da mesma forma com que o transmissor construiu esse resumo. Só que ele vai fazer isso, ele vai construir esse resumo sobre os dados que ele recebeu. Então ele vai ter um novo resumo que foi construído sobre aquilo que ele recebeu. E ele vai comparar esse resumo que ele construiu com o resumo que ele recebeu. Então ele recebe um resumo, constrói um resumo em cima dos dados que ele recebeu e compara. Se esses dois resumos são iguais, então a transmissão deve ter sido bem sucedida. Se esses dois resumos são diferentes, então houve um erro. Provavelmente houve um erro na transmissão. Ou, no caso de se forem diferentes, certamente houve um erro na transmissão. Ok? Então vamos ver isso um pouco mais claro. Então, aí, o resumo, quando a gente fala sobre isso, um resumo, o que é um resumo? Resumo é uma sequência de bits para detecção de erro. É conhecido como redundância na literatura. Redundância é essa sequência de bits em adicional ao pacote original. Essa redundância, ela pode proteger esse resumo, ele pode ser feito apenas sobre o cabeçalho do pacote ou sobre o cabeçalho mais os dados, o pacote inteiro. Então, repara, porém, que essa técnica, essa ideia não é 100% confiável. Por quê? O que ocorre? O resumo pode ser o mesmo, mas os bits podem ter sido alterados. Pode ter um caso que os bits mudaram na transmissão e na hora de calcular o resumo que eu calculo sobre os dados que receberam é igual ao resumo que foi enviado. Isso pode acontecer. Tá? E nesse caso, eu vou falar que não houve um erro, mas na verdade houve. Felizmente, na prática, isso é muito raro. É muito difícil disso acontecer na prática. Por quê? Porque eu posso fazer um resumo grande. Eu posso ter um resumo grande e esse resumo, digamos, significativo, de tamanho significativo, vai ser muito difícil eu ter um resumo igual, dado que os bits mudaram no pacote. Então isso quase nunca ocorre na prática. Como está escrito aqui, quanto maior for essa redundância, mais confiável é a detecção de erro. Ok, então vamos ver aqui uma técnica para você fazer isso, para você construir esse resumo. Como é que nós podemos construir o resumo? Uma ideia muito simples é a ideia de bits de paridade. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é uma ideia utilizada na computação e em outras áreas também. Então, o bit de paridade é um bit para indicar se o número de uns numa sequência binária é par ou ímpar. Então, é um bit para indicar se o número de uns é par ou ímpar. E a paridade par, quando a gente fala paridade par, quer dizer isso? Quer dizer que o bit de paridade, esse nosso um bit de paridade, ele vai valer 1 se a sequência tiver um número ímpar de uns. Ou seja, o total, a paridade mais a sequência, vai ter um número par de uns. Então, isso é paridade par. Paridade par significa que o bit de paridade vale 1 quando o número de bits 1 da sequência é ímpar. E paridade ímpar é o contrário. Paridade ímpar, basicamente, é o seguinte. O bit de paridade, ele vai valer 1 se o número de bits com o valor 1 da minha sequência for par. Ok? Legal. Então, um bit de paridade é como se fosse um resumo do meu pacote. Um resumo de que tamanho? Um resumo de tamanho de 1 bit. Eu tenho 1 bit que vai, digamos, que vai representar toda essa informação, todo o pacote. Ok? Então, vamos ver como é que funciona na prática. Como é que funciona o bit de paridade aqui através de um exemplo. Então, vamos considerar a paridade par. Na paridade par, o total de uns precisa ser par. Então, meu bit de paridade, ele vai valer 1 se o número de uns na minha sequência for ímpar. Ou seja, o total de número uns vai ser par. Ok. Então, temos aqui um exemplo. Imagina que eu tenho 16 bits de dados, ilustrado aí na figurinha, e o meu 1 bit de paridade par. Qual é o valor desse bit de paridade? Bom, é muito simples. Eu olho para a minha sequência de dados, nesse caso 16 bits, e conto o número de vezes que o número 1 aparece. Nesse caso,
o número 1 aparece 9 vezes. Se ele aparece 9 vezes, quanto vale o meu bit de paridade? O bit de paridade vai valer 1, porque o número total de bits tem que ser par. Ok, então a minha paridade vale 1 nesse exemplo aqui. Legal. Outro exemplo. Imagina que você tem essa sequência aí do vídeo agora. Esse é um novo pacote com essa sequência. Eu quero saber quanto vale o bit de paridade. Então você dá uma pausa no vídeo, responde essa pergunta e a gente volta depois, daqui a 2 segundos. Bom, ok. Se você calculou, contou, deve ter chegado que o valor do bit de paridade nesse exemplo é 0. Por quê? Porque o número de uns da minha sequência é igual a 8. Então eu tenho 8 números 1, isso é par. Se esse número é par, então o número de paridade, o valor do bit de paridade vale 0. Ok. Então vamos ver como é que nós podemos usar o bit de paridade para resolver o problema da detecção de erro. Então vou usar um bit de paridade para detectar erro numa transmissão de um enlace não confiável. Então nós temos aqui o nosso pacote original, em azul, do lado esquerdo. Vou calcular o bit de paridade e esse bit de paridade vai valer 1. Esse pacote então é enviado pelo canal de enlace e chega do outro lado, no receptor, uma sequência de bits. Tá? E também o bit de paridade 1 que foi enviado. Então nesse caso, o receptor vai calcular a paridade sobre os bits recebidos. Nesse caso aqui, 9 número 1 foram recebidos, então a paridade, o valor do bit de paridade calculado vai ser 1. E a paridade recebida no pacote também foi 1. Olha, então se eu calculei 1 e a paridade 1, então eu vou dizer que essa transmissão foi bem sucedida. Transmissão ok. Tá? A paridade que eu calculei sobre os bits que chegaram bate com a paridade que foi enviada pelo transmissor. Ok. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Tá? Então tem um certo pacote, é o mesmo pacote no caso, foi enviado pelo transmissor, o transmissor calculou a paridade 1 e chegou do outro lado essa sequência de bits aqui. Bom, o receptor vai olhar para essa sequência, vai calcular a paridade dos dados desse valor de informação. Nesse caso aqui eu tenho 8 número 1 recebidos. Bom, se eu tenho 8 número 1 recebidos, o bit de paridade vai valer 0. Certo? O bit de paridade vale 0, porém, a paridade que ele recebeu, enviada pelo transmissor, foi 1. Então ele calculou paridade 0, mas recebeu paridade 1. Logo, houve um erro na transmissão. O receptor vai dizer, opa, alguma coisa saiu errado, porque a minha paridade calculada deve bater com a paridade enviada pelo transmissor. Então, o receptor sabe que teve um erro nesse caso e vai descartar o pacote ou acionar uma retransmissão. Depende do protocolo de enlace. Ok? Então, ele sabe que houve um erro aí. Vamos ver mais um exemplo. O mesmo pacote é enviado e chega ao receptor essa sequência de bits. O receptor faz o mesmo procedimento. Ele vai contar o número de uns recebidos, não incluindo o bit de paridade, só nos dados. Então ele conta e eu tenho 7 número 1 recebidos. Bom, se tenho 7 número 1 recebidos, a paridade sobre os dados vai ser 1. Calculo paridade 1. Certo? E a paridade no pacote também é 1. Calculei a paridade sobre os dados, é 1, no pacote também é 1. Então, ele vai dizer que a transmissão está ok? O que ele vai fazer nesse caso? Olha para a figura. Você vai ver que os pacotes são totalmente diferentes. Certo? Mas o receptor não tem como saber isso. Ele vai dizer, na verdade, que essa transmissão foi bem sucedida. Ok? Então vai ser um erro. Nós vamos ter um erro aqui, porque o erro não foi detectado pelo receptor. Então, aqui está um exemplo onde é possível acontecer exatamente isso. Os bits vão mudar, o canal de enlace não confiável muda o valor dos bits e o algoritmo, para detectar o erro, não vai detectar essa mudança, como nesse exemplo aqui. Então o receptor vai achar que tudo foi ok, mas na verdade não foi, os bits mudaram de valor. Ok, então o bit de paridade serve para isso, e tem esse problema. Tá? Os erros vão ser detectados, com certeza, somente quando ocorrer erro em apenas um bit. Tá? Se ocorrer erro em mais de um bit, você não pode dizer com certeza se você vai conseguir ou não detectar esse erro. Como nesse nosso exemplo aqui. Nesse nosso exemplo aqui, 2 bits mudaram de valor.
Então, como 2 bits mudaram de valor, a gente não conseguiu dizer com certeza, não conseguimos detectar esse erro com certeza. Okay? Então, o bit de paridade aqui, ele só detecta com certeza se o erro for em apenas um dos bits transmitidos. Ok. Uma coisa interessante que a gente não falou aqui é o que acontece se o bit de paridade mudar de valor. Isso é possível? Bom, é possível. O bit de paridade que o transmissor adiciona ao final do pacote nada mais é que um bit como outro qualquer. Ele está sujeito a oscilações, a mudanças, a erro. Certo? Então ele pode chegar, esse bit de paridade pode chegar no receptor trocado também. Bom, então, mas aí nada muda. O que acontece nesse caso? Você calcula o algoritmo, como sempre, você faz o algoritmo, compara os bits de paridade, se for igual, você aceita, se não for, você descarta o pacote. Ok? Então isso pode acontecer sim. O bit de paridade pode ser trocado. Ok. Para concluir a aula de hoje, vamos olhar como é que funciona isso na internet. A internet usa bits de paridade? Não, a internet não usa bits de paridade. Um bit é muito pouco para você cobrir o pacote. A internet vai usar uma coisa chamada checksum IP. Então, um protocolo IP, que é o protocolo em cima da camada de redes, né? Então, na camada de enlace, o protocolo de cima usa uma coisa chamada checksum IP. Então, o protocolo IP vai adicionar um resumo, que no mundo aqui do IP é chamado como checksum. Então, resumo para a gente, checksum no linguajar de redes, vai adicionar esse checksum ao pacote para poder detectar os erros. Tá? Esse checksum da camada IP vai proteger apenas o cabeçalho do pacote. Apenas o cabeçalho vai ser protegido por esse resumo, por esse checksum. Como é que esse checksum é calculado? Ele é calculado de maneira diferente do bit de paridade. Tá? Não vale a pena a gente perder aqui muito tempo com isso, só vou dar uma ideia geral. Esse checksum ele é calculado considerando a soma de parcelas de 16 bits. Então você pega o seu cabeçalho, quebra ele em pedaços de 16 bits e soma cada uma dessas parcelas. No final você vai ter um valor, uma soma final. Você olha para essa sua soma e o valor do checksum vai ser o complemento a 1 dessa soma. Então o complemento a 1 dessa soma vai ser o valor do seu checksum, que você vai colocar lá no seu cabeçalho para ser transmitido. Esse checksum ele é verificado e recalculado a cada enlace, mas pela camada de redes. Então, a cada enlace que eu transmito, a camada de redes vai verificar se o checksum, se esse resumo está correto. Se não tiver, o que o protocolo IP faz? Ele vai descartar o pacote. Se houve um erro de bits, o protocolo IP descarta o pacote. Okay? E também vai recalcular o valor do checksum a cada enlace. Okay? Por quê? Porque a cada enlace o valor do cabeçalho muda. Por exemplo, o TTL, que é o campo que conta quantos enlaces já se passaram, ele diminui a cada enlace. Se ele diminui a cada enlace, o valor dele no cabeçalho vai mudar a cada enlace. Então o checksum vai precisar ser recalculado a cada enlace. Ok. Então isso foi só para dar uma ideia de como funciona na prática o checksum IP. Ok? Com isso a gente termina a aula 8 e nós nos vemos aqui na próxima aula.